no campeonato. Daqui a pouco vamos acompanhar em direto a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que vai reagir a este jogo também polémico por causa de vários casos de arbitragem. Já aqui falámos sobre esses casos. Rodolfo, e consideras que não há uma influência direta do árbitro? Acho que errou para os dois lados naqueles lances. No resultado de hoje. Já falaste também sobre o facto de o Futebol Clube Porto não ter adiado mais este jogo depois de uma jornada europeia. O Porto volta a defrontar a Lazio na próxima quinta-feira. 3 dias depois joga com o Gil Vicente. Pela forma como o Porto jogou hoje, preocupa-te que isso aconteça também na próxima jornada, que tenha pouco tempo de descanso? Preocupa-me muito, mesmo muito, e não entendo. Eu não entendo porque o Futebol Clube Porto, sabendo que é muito importante, mas mesmo muito importante, ganhar este campeonato, até porque, para acabar com as peneiras de alguns, é importante o Futebol Clube Porto ser campeão para as peneiras voltar a 20 anos atrás. E não entendo como é que o Porto está a dar prioridade a um campeonato da Europa, que pode ou não ganhar, pode passar ou não esta eliminatória, porque é uma equipa do nível do Futebol Clube Porto, que saiu ao Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto, se for eliminado por esta equipa, não tem que se envergonhar, porque é uma equipa do mesmo nível do Futebol Clube Porto e tudo pode acontecer, mesmo depois do Futebol Clube Porto estar a ganhar e estar em vantagem. Eu não entendo como é que a prioridade, não entendo mesmo isto, eu pergunto ao Sérgio, como é que a prioridade do Futebol Clube Porto não é o campeonato? Tenho medo, sim senhora, que o Gil Vicente... Sérgio Conceição disse que a prioridade era essa, era o disse, campeonato. mas não acontece. As 4 alterações de um jogo para o outro. Já que falamos em Sérgio Conceição, já vamos também sem mais. Mas uma coisa é ele dizer, outra coisa é fazer. Joaquim Almeida de Freitas, em Moreira de Cónicos. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que vai reagir à vitória do Porto pela margem mínima sobre o Moreirense. Marcou Evanilson o golo que deu a vitória ao Futebol Clube do Porto aos 40 minutos. Partindo do princípio que sabíamos que as características do jogo, a dinâmica do jogo do adversário, e também pelo resultado que tinham tido na última jornada, era expectável encontrarmos aqui dificuldades, principalmente pela competitividade da equipa do Moreirense, pela agressividade que ia meter no jogo. Nós sabíamos isso, e queriam reagir, queriam limpar a imagem do último jogo, no fundo. Sabíamos isso, até porque eu encontro um bocadinho as características dos jogadores do Moreirense. Eu acho que entramos muito bem na partida, fizemos uma boa primeira parte, eu direi até ao golo. Depois com muita qualidade, com posse, mas com posse objetiva, ou seja, a querer chegar à baliza. Tivemos N de cantos, tivemos uma outra sensação que podíamos ter feito golo, fizemos o golo e depois ali, nesse jogo direto que o Moreirense praticava, numa outra segunda bola não fomos tão agressivos, não aproximámos de uma forma rápida como é necessário. Uma outra vez as coberturas defensivas também a esse primeiro duelo não foram as melhores, mas isso faz parte daquilo, também era a reação natural do Moreirense. Não chegou a criar perigo, porque foi falta sobre o Fábio. Entramos no segundo tempo com a mesma intenção de voltar ao jogo, a iniciar o segundo tempo como iniciámos este jogo. Eu acho que o primeiro remate é aos 30 minutos da segunda parte, penso eu, do Moreirense. Depois houve ali a expulsão do Marco, que fomos reajustando aquilo que era necessário para ganhar o jogo, que no fundo era o mais importante. Num jogo não muito bonito, é verdade, muito disputado, entre duas equipas competitivas, mas houve momentos, sinceramente, que me agradaram mais do que na quinta-feira passada. E também, por falar nesse jogo, eu, antes do jogo, disse, é verdade, que não tem que haver qualquer tipo de desculpa em relação àquilo que é a recuperação, e os jogadores estão de parabéns, porque não houve nenhum comentário acerca desse mesmo jogo, ou seja, de poderem dar algum tipo de desculpa em relação ao jogo que tivemos com a Lazio meio da semana. Por isso, uma vitória justa da nossa parte, num jogo sempre difícil.
O futebol depois do jogo frente à Lazio, que o Porto venceu por 2-1 no estádio de Dragão, primeira mão do play-off da Liga Europa. Sérgio Conceição considera que a decisão do lance revertido, do penalti revertido, é boa. Não falou especificamente sobre o penalti, mas disse que o Moreirense não criou perigo porque houve falta sobre o Fábio Cardoso. Foi desta forma também que Sérgio Conceição manifestou a opinião. No campo, obviamente tenho uma opinião. O primeiro amarelo do Grujic não me parece amarelo, mas o segundo justifica-se. Mas isso, quer dizer, falar da arbitragem, não era um jogo fácil também para o árbitro, pelas características do próprio jogo, como eu já falei. E vou ter a oportunidade de ver, de analisar, mas o mais importante para mim não são esses lances ou esse critério do árbitro, mas sim tudo aquilo que é o jogo, onde nós podíamos controlar melhor, ter outro tipo de maturidade, principalmente nessa expulsão do Marco. É jovem, quer muito fazer as coisas e é preciso tempo para que perceba que a alto nível não se pode comprometer a equipa com situações que, quer dizer, porque não pode acontecer. Aconteceu, a equipa ganhou, há que passar por cima. Agora fico sem dois jogadores do meio para o próximo jogo, e isso para mim é mais importante do que agora estar a falar se foi bem ou mal expulso. Conceição que fica quer sem Grujic para a próxima jornada, quer também sem Uribe, que viu o 5º cartão amarelo e por isso vai falhar o jogo frente ao Gil Vicente, tal como acontece com o Grujic, que esteve apenas 13 minutos em campo. Não, já naquilo foi a aproximação à segunda bola nos últimos minutos da primeira parte, foi aquilo que eu disse, sim. Pergunto-lhe se, tendo em conta isso, como é que se podem explicar aqueles minutos finais na segunda parte? Grujic entrou aos 60 minutos na equipa do Porto, viu um cartão amarelo pouco depois e foi mesmo expulso. 13 minutos em campo. Os minutos finais é normal, com expulsões, com a forma e a postura do Moreirense naquilo que era a procura do empate, sempre com esse jogo direto. É normal que nós treinadores vamos ajustando aquilo que é necessário, mas eu, tirando o lance do Derek Lacerda, penso eu que o Diogo faz uma boa intervenção, não me lembro de mais nenhuma situação assim de perigo, quer dizer, e nós tivemos uma bola do Medi que podíamos ali acabar com o jogo, ou o jogo ficar mais fácil, porque 1-0 é sempre esse desconforto. E essa maturidade que eu estava a falar em relação ao Marco tem que ver também com esta parte final do jogo, onde nós temos qualidade, mesmo em inferioridade numérica, para ter mais bola. Já também uma reação da parte do Moreirense às imagens que estamos a ver neste momento, à confusão que resultou na expulsão de Sá Pinto. Falou o treinador adjunto do Moreirense e acusou um elemento do banco do Futebol Clube do Porto de empurrar Sá Pinto. Exige mesmo este elemento do Moreirense, este treinador adjunto, Rui Mota, a que a Liga veja esse momento. Não vi nada, estava a falar com o Eustáquio, salvo erro, ia falar com o Eustáquio quando vi que houve ali uma outra expulsão, mas não me apercebi absolutamente de nada. Fui comentar aos árbitros, não me apercebi nada. Não sei. Tenho que falar com quem foi expulso. Neste caso penso eu que foi o Figueiredo, não é? Tenho que falar com ele para perceber o que é que aconteceu, não sei. Esta reação de Sérgio Conceição às imagens que estamos a ver neste momento à direita do ecrã. Foram expulsos quer Ricardo Sá Pinto, quer Diamantino Figueiredo. Exatamente, mas eu acho que eu volto a responder ali ao nosso amigo, sim, ao Amigas. É mais. Respondi ao Miguel que houve muitos momentos neste jogo que tivemos mais qualidade do que o jogo com o Lazio. Por isso, há momentos em que há brilhantismo da equipa na forma como chega à baliza. Para o Paulo, se calhar de uma forma mais ligada, mais apoiada. Para mim, eu gosto muito de um futebol dessa forma, mas que o adversário sinta que há diversidade naquilo que são os nossos movimentos e a nossa ocupação de espaço na frente e a forma como nós chegamos à baliza. Ok, e não é só com esse tal futebol apoiado que 90% das pessoas... A segunda parte foi boa também, muito boa. Na parte final, depois da expulsão, aí já estamos a falar noutro jogo. O que é normal, depois também, o Moreirense
queira arriscar entre empatar o jogo ou perder por 1-0 ou 2-0. Acredito eu, e conhecendo o Ricardo, que queria fazer tudo para empatar o jogo e que foi metendo gente na frente sobre a nossa linha defensiva, sempre com um jogo muito direto sobre a nossa linha defensiva, e nós fomos resolvendo os problemas da melhor forma, tirando uma situação que eu teve muito bem na sua ação. Foi já com 10-10 que Diogo Costa, jovem guarda-redes do Futebol Clube do Porto, evitou o gol do empate para o Moreirense. No frente a frente com Déric do Moreirense, o jovem guarda-redes português do Porto fez uma grande defesa e com isso segurou a vantagem mínima para o Futebol Clube do Porto, isto já depois da expulsão de Steven Vitória. Esteve alguns minutos em superioridade numérica o Moreirense depois da expulsão dos Luíses, mas depois ficaram 10-10. Um espírito fantástico. Temos jogadores que estão completamente comprometidos e focados naquilo que é estas nossas batalhas até ao final. Temos um bom grupo, eu frisei isso no fim do último jogo. Eles estão todos preparados para entrar na equipa e para dar o seu melhor. Depois pode ser o gesto técnico melhor ou pior, isso para mim já deixa de ser importante. Agora o essencial é entrar na equipa e estar preparado, de forma a que a equipa não perca, e nós temos muitos jogos pela frente e precisamos desse grupo unido, forte, coeso, para ir à procura daquilo que nós queremos. São títulos, no fundo. Estas vitórias valem, se nós conquistarmos títulos. Eu digo sempre a mesma coisa, mas é um sentimento. Obrigado. Depois Fábio Cardoso voltou a ser titular no eixo defensivo do Porto, na ausência de Pepe, que está castigado na sequência do Clássico. Sérgio Conceição vai ter também de mexer no meio campo no próximo jogo do campeonato, uma vez que fica sem Gruites e sem Uribe depois deste jogo marcado por muita polémica em torno da arbitragem. No final do jogo foi inclusivamente expulso Ricardo Sá Pinto do lado do Moreirense, já do lado do Futebol Clube do Porto. O mesmo aconteceu com Diamantino Figueiredo. Estamos a ver esse momento. Ricardo Sá Pinto dirige-se à equipa de arbitragem, liderada por Luís Godinho, está a falar diretamente com Luís Godinho. Chega o adjunto do Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno, cumprimenta os árbitros e segue caminho. Ao lado de Ricardo Sá Pinto tem Rafael Martins, ponta de lança do Moreirense, que pelos gestos parece também estar a protestar com algumas decisões da equipa de arbitragem, e é aqui que chega Diamantino Figueiredo. Neste momento, o adjunto do Moreirense, que já falou, diz que Diamantino Figueiredo empurrou Ricardo Sá Pinto, e daí a reação de Ricardo Sá Pinto por causa desta confusão que se instala com vários elementos dos dois lados. Luís Godinho mostra, como aqui vemos, dois cartões vermelhos diretos, um ao treinador do Moreirense, o outro a Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Quanto a Sérgio Conceição, passou ao lado de toda esta confusão, afastou-se rapidamente daquele momento de maior tensão, e aqui vemos que ainda está a ser acalmado à direita Ricardo Sá Pinto, enquanto se dirige ao quarto árbitro, enquanto vem ao centro Sérgio Conceição a cumprimentar os jogadores adversários sem qualquer problema. O treinador do Futebol Clube do Porto, que disse inclusivamente depois na sala de imprensa que ainda ia perguntar a Diamantino Figueiredo o que é que se passou. Vemos o momento do início, mais uma vez, Ricardo Sá Pinto a falar com o árbitro Luís Godinho. Até aqui não há grande tensão, percebe-se que está a falar sobre as decisões da equipa de arbitragem. Passa Vítor Bruno sem problema. Há um gesto também agora aqui de Rafael Martins, que aponta para o centro do campo, mostra-se incomodado. Depois chega Diamantino Figueiredo, e é aqui a que o treinador adjunto Rui Mota diz que Ricardo Sá Pinto é empurrado. Depois reage Ricardo Sá Pinto da forma a que estamos a ver, cartão vermelho mostrado quer ao treinador do Moreirense aqui, quer também a Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Foram os dois expulsos já depois do final do jogo. Depois Ricardo Sá Pinto ainda tem de ser ali agarrado por vários elementos do Moreirense, nomeadamente Rafael Martins, enquanto Sérgio Conceição se mostra à margem de toda esta confusão. Aqui ainda estava a ser agarrado à direita Ricardo Sá Pinto, ao centro aparece o treinador do Futebol Clube do Porto a cumprimentar vários elementos até da equipa adversária. Vamos ver os principais momentos deste jogo entre Porto e Moreirense. O Sporting venceu o Estoril por 3-0 em jogo da jornada 23 do campeonato. O jogo ficou marcado pela expulsão de Raul Silva, depois de uma entrada dura numa conquista do campeonato por parte do Sporting.
Daqui a pouco vamos mostrar estas declarações de Ruben Amorim, mas para já continuamos o jogo em Moreira de Cónegos, marcado por desacato já depois do final do encontro, depois do apito do árbitro Luís Godinho, e esteve na origem também destes desacatos a arbitragem polémica de Luís Godinho neste jogo entre Moreirense e Futebol Clube do Porto. Agora que já vimos também todas as imagens, Rodolfo, achas que há razão de um lado ou de outro nesta confusão que se gerou aqui no final ou não? Acho que não sei o que o Sapinto estava a dizer, acho que o treinador adjunto do Futebol Clube do Porto não devia ter lá ido, não devia ter lá ido. É lógico e normal, e volto a repetir, quando uma equipa perde e eles acham que por isto ou por aquilo o árbitro errou num ou noutro lance, estão a discutir com o árbitro, a falar com o árbitro, a equipa adversária ganhou, o que é que vai lá fazer? Não vai fazer nada. Pois também quero dizer aqui que só houve uma pessoa que discutiu, que foi precisamente o treinador adjunto, que é treinador de guarda-redes. Não teve lá nenhum dirigente do Futebol Clube do Porto, não teve lá nenhum outro, não teve jogadores. Só lá teve o Rui Cerqueira, perto. Faltou? Só lá esteve o Rui Cerqueira próximo do Sérgio Conceição. Andava a marcar em cima do Sérgio Conceição. O Rui Cerqueira. Também não percebo o que é que lá estava a fazer. Mas, de facto, parece-me que só o Diamantino Figueiredo... Onde é que está o Rui Cerqueira? Mostra-me lá. Tá. Mostra-me o Rui Cerqueira. Está aqui o Rui Cerqueira. Não. O Rui Cerqueira passou ali assim. Esteve. Eu estive a ver agora imagens... Sim, eu também estive. Ele agora passou ali a cabeça dele Não, ali a há passar. lá imagens, andou lá... Não, andou sempre próximo do Sérgio Conceição. Atenção. Pronto, lá, gosta do Sérgio Conceição. Pois, Há uma tá coisa, bem. o que é que ele fez Não, agora? não estou a dizer que fez alguma É coisa... proibido ele estar ali? Parece que não. Diz? É proibido ele estar ali? Não é proibido. O não faz é sentido, e como tu Não próprio vamos é fazer disseste, confusão, e porque bem... o nosso público percebe muito de futebol e de confusões. Aqui E nós, nós estar agora a buscar o depois- Cerqueira quando é o treinador principal do Moreirense, Sapinto, Certo. e que está a falar com os árbitros, e chega lá o treinador adjunto, Treinador do guarda-redes? treinador de Treinador de guarda-redes, guarda-redes. e que vai falar com o Sapinto, e Agora daqui, vamos aqui e o daqui Rui há uma Cerqueira, confusão. Rodolfo, Ora, aí agora vai o Rui dizemos que o Cerqueira. está aqui agora de... O Cerqueira passa aqui. Se não estou em À erro. esquerda. E é ele quem se dirige para junto. Para o pé de Sérgio precisamente, Conceição. Passa ali. Vemos E vai, depois opa, e vai tirar dali. a Sérgio Conceição. Era o que eu estava a dizer ao Rodolfo. Fica ao pé de Sérgio Conceição. Sim. Opa, e eu acho que quando acontece isto das pessoas serem pacificadoras, mesmo depois de terem feito alguma coisa menos boa, deve-se dar o que tu disseste há bocado, e falámos aqui do Sérgio Conceição, está a ganhar maturidade, está-se a pirar destas situações. Mas para Ótimo. perceber também o que o Ricardo está a dizer, Ricardo, achas que Rui Cerqueira teve a intenção de evitar que Sérgio Conceição pudesse participar nesta confusão? Eu não sei o que é que vai no íntimo do Rui Cerqueira. Parece-me essa tua observação é aquilo que de facto faz sentido. Agora, quando eu insisto, o que é que o Rui Cerqueira, e friso, não teve nenhum, aparentemente, porque eu não ouço o que eles dizem, das imagens, não teve nenhum comportamento criticável. Antes, pelo contrário, eu acho, e foi a minha primeira intervenção, é que ele estava ali a marcar em cima, entre aspas, o Sérgio Conceição, para que o Sérgio Conceição não tivesse, digamos assim, algum comportamento menos digno. Mas Sérgio Conceição não teve, à semelhança do que aconteceu no jogo com o Sporting no Dragão. A verdade é que eu acho estranho o que é que o diretor, o Rui Cerqueira, anda ali a fazer. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum. E o Rodolfo concorda comigo. Acho que, ele fala numa equipa que ganha, mas eu falo nas duas equipas. Acaba o jogo, vão-se embora para o balneário. E mais, a equipa que ganha vai logo a correr para o balneário. Não tem necessidade de se envolverem neste tipo de questínculos que não os favorecem nada. Depois até dá aso. A casos como este protagonizado pelo Diamantino Figueiredo. Eu não sei, parece-me que o Diamantino Figueiredo chega com a mão esquerda ao Ricardo Sapinto. Eu sei, o Ricardo Sapinto empurra, devem ter trocado palavras, parece-me notório o Ricardo Sapinto a dirigir-se ao treinador dos guarda-redes do Futebol Clube do Porto, mas se Diamantino Figueiredo não fosse lá, ganhava muito, ganhava o Futebol Clube do Porto e ganhava o futebol. Eu acho que sim, acho que estas situações têm que acabar, mas eu acho que aqui há só uma pessoa que não devia ter lá ido, que é o treinador de guarda-redes. Diamantino Figueiredo. Não sei até a relação que ele tem com o Sapinto, se calhar até é boa, e de um momento para o outro o Sapinto interpretou mal. É isto, nós fazemos e tiramos as conclusões que nós quisermos.
Aqui tu também concordo contigo em relação ao Cerqueira, de certeza absoluta, e conhecendo o Sérgio, está ali sempre com muita atenção a que não haja problemas, porque também imagina que alguém se mete com o Sérgio, não sei a atitude dele, o Sérgio foi ali só cumprimentar os seus jogadores e cumprimentar os adversários, E muito não bem. aconteceu nada, há uma situação entre duas pessoas. O Cerqueira, sim senhor, eu vi agora que vocês me alertaram que não tinha visto, ele a aproximar-se e a ir na direção do Sérgio Conceição, para evitar problemas. Acho muito bem. O Cerqueira, que está envolvido também numa confusão com Frederico Varandas, a ameaça de queixa-crime, quer de uma parte, quer de outra, de Rui Cerqueira para com Frederico Varandas e do Sporting em relação a Rui Cerqueira, também em relação a Sérgio Conceição e a Vítor Bahia. Sérgio Conceição também tem a intenção de avançar com uma queixa-crime na sequência de toda aquela confusão do Clássico. Em relação a esta confusão, que leitura é que fazes destas imagens, José Cláudio? Mais um episódio do futebol português. O Sapinto vai reclamar e quando alguém se sente lesado pode reclamar e pode falar com o árbitro. Não são só os treinadores das Atenção que o equipas. Sapinto já bateu num selecionador nacional. Não são só as Atenção equipas. que não estamos a falar aqui Não são só os treinadores. do Santinho. E não no estamos aqui a falar adjunto. do Santinho. E no Não são só os adjunto. treinadores das equipas grandes que podem ir ter com os árbitros e podem ir reclamar e podem falar e podem meter peito. certo. Os das equipas mais pequenas também podem lá ir dizer Absolutamente. que foram de alguma maneira lesados ou Concordo que se sentem contigo. lesados. E depois há ali uma situação, obviamente, quando as pessoas estão nervosas, qualquer que seja o toque, cria um burburinho. Eu gostava era de perceber uma coisa, porque o futebol português nós já percebemos que isto está a roçar o fundo. Isto qualquer dia é o Titanic. Isto qualquer dia vai ao fundo de vez. Não vai nada. Eu só gostava de perceber porque é que agora... O Tony salvou cada um vez árbitro. que há- Oh, calado, eu sou do Tá tempo bem, que o mas Tony espera aí, salvou um mas espera aí. árbitro. Mas porque A massa cada vez que há uma situação, um jogo, onde a equipa se sente que de alguma maneira foi lesada, porque é que se cria sempre este tipo de confusão? Porque é que não se cria regras para que quando existe este tipo de confusão que as pessoas sejam castigadas? Ou que não se possam Mas aproximar os assim clubes do não árbitro? querem. Tem que se aproximar assim do Não são os árbitro. Eu não consigo clubes. entender. Eu concordo. Eu vejo jogos. Eu concordo que se Eu crie vejo- regras. eu vejo Eu concordo. Eu vejo E jogos os noutros clubes estão campeonatos. interessados nisso. Que alguma vez se Essa é que é a aproximam questão assim de do fundo. árbitro. Eu concordo. Quer dizer, Eu qualquer concordo. pessoa que esteja Concordo ali, em absoluto. qualquer pessoa que esteja ali pode levantar a mão e pode dar um murro no árbitro se há quiser. bocado com aquilo que o Otávio disse. Eu não consigo Em entender relação isto. aos cartões, concordo Isto, também. se é assim, continuo a dizer, se é assim que querem vender o produto nacional, se é assim que querem vender todos os direitos da nossa liga, a nível televisivo, para fora do nosso país, para ver se nós ganhamos mais dinheiro aqui, para tornarmos o nosso campeonato mais competitivo, se é desta maneira que querem continuar a vender o nosso futebol, então estão a pensar tudo errado. Mas Tudo errado. há uma coisa que é muito importante do Varandas. Eu quero te dizer do Varandas. Já lá vamos a Posso falar de Varandas? Primeiro o Otávio sobre esta questão, porque ainda não falou o Otávio sobre estas imagens. O Otávio também acha que devia ser evitado este momento, este tipo de momentos deviam ser evitados de proximidade entre elementos das equipas e a equipa de arbitragem? Mariana, não acho que isso possa ser a solução. Acho normal, e se verificarmos, o Sapinto está a falar com o árbitro de uma forma educada, sem expressões, quer corporais, quer, penso eu, verbais, o que daria logo motivo a uma reação do árbitro para com ele, e naturalmente, como foi aqui já dito, e concordo perfeitamente, há o treinador de guarda-redes do Futebol Clube do Porto, o Diamantino, que efetivamente não tem nada que lá ir, e muito menos intercalar o Sapinto. O Sapinto pode ter as suas razões, estava a dizer ao árbitro de uma forma muito correta, e naturalmente depois aquilo foi, é um fósforo ao pé da gasolina. Naturalmente que isto é uma situação desagradável, mais uma. O futebol português é importante, muito importante como indústria, aumentou a sua contribuição para o PIB nacional em 13%, segundo as estatísticas, e naturalmente tem que ser visto, e isto é evitável, e isto só aconteceu. Reparem que os jogadores estão ali no Marense Arena, os jogadores do Porto já foram embora, o Sérgio cumprimentou os jogadores os árbitros, a equipa de arbitragem e os jogadores do Moreirense, tudo numa boa, mas há aquele incidente ali que, efetivamente, depois, em face do avolumar de pessoas que não deviam estar ali, eu penso que há gente a mais. Quem é que acha que está ali a mais, Otávio? Diga-me, Mariana. Quem é que acha que está ali a mais? Olha, Mariana, eu tenho razões para dizer que os diretores de comunicação, nem há, todos eles, não estão a fazer bem ao futebol.
não estão a fazer bem o futebol. E Neste caso está a referir-se ao assessor de imprensa, não é, Rui Cerqueira? Porque o diretor de comunicação é Francisco Marques. Pronto, Mariana, é a mesma coisa. Uns dependem dos outros. É uma estratégia que existe, naturalmente, e ainda tivemos agora no último jogo, em que efeito do Sporting Porto, em que foi visível e foi mencionado por diversos intervenientes do jogo, que durante a semana, efetivamente, houve coisas que não deviam ter acontecido. E, naturalmente, depois do jogo, depois com os nervos à flor da pele, mas se verificarmos neste jogo, exceptuando a intercalação inadmissível, inadequada, imprópria, já todos condenamos, do Diamantino, sem necessidade nenhuma, depois gerou uma reação no Sapinto e depois aqueles movimentos que existiram ali, mas que eu não dou grande importância. Mas eram evitáveis e não fica bem. As imagens, às vezes, valem mais que 1000 palavras. Mas, Otávio, tu que és uma pessoa que já andas no futebol há imensos anos, não é? E que já estiveste também do outro lado sem ser como treinador, diz-me uma coisa. Não seria benéfico, quando acaba o jogo, o delegado da Liga aproximar-se, estar ao pé dos árbitros, estar 2 elementos de autoridade e a partir daí qualquer pessoa que se aproxime do árbitro e que de alguma maneira vá com impropérios ou que tenha comportamentos que não são próprios para um jogo de futebol, não é o delegado da Liga estar ali presente para depois poder relatar, sem ser o árbitro, só precisa pôr no relatório e dizer: este senhor teve este comportamento, este senhor tem que ser castigado, este senhor faltou ao respeito ao árbitro, este senhor faltou ao respeito a tal pessoa. Eu acho que era um bem que faziam. Havias de ver como passado 5 ou 6 jogos de haver pessoas que eram castigadas, havias de ver como acabava o jogo e aproximava-se, se preciso, os 2 treinadores para cumprimentar o árbitro ou para dizer alguma palavra ao árbitro e já ninguém mais se aproximava. O Otávio já disse Quando que acha que começassem não a ir aos é por bolsos, ninguém se aí aproximava. a resolução. Vamos avançar. Eu não sei se o Otávio quer rapidamente acrescentar ainda alguma coisa em relação a isto. Eu estive 2 anos no banco como delegado e ninguém me viu nestas situações. Ninguém viu, nem nenhum árbitro, nem nenhum delegado teve o que quer que seja relação a mim. No entanto, fui castigado por declarações que fiz, seguir jogos, mas assisti, por exemplo, num jogo, a pessoas que uma delas nem podia lá estar, uma delas nem podia estar onde estava, e foi interpelar o Soares Dias no intervalo. E o Soares Dias permitiu que isso acontecesse, o grande autoritário, permitiu que isso acontecesse e afastou uma pessoa do Sporting que podia lá estar. Eu, nessa altura, estava castigado por declarações, meia hora depois podia ter acesso, e exigi ao delegado da Liga que escrevesse no relatório e que apontasse tudo aquilo que aconteceu. Mas estás a falar de quem? Estás a falar de quem, Otávio? Temos de voltar agora ao presente e ao Sporting, com a promessa de que ainda vamos voltar a falar também sobre o Futebol Clube de Porto, mas primeiro a reação de Ruben Amorim ao jogo de hoje do Sporting. Ruben Amorim realça que o Sporting tem agora de ganhar todos os jogos e esperar que o Porto perca pontos, mas admite que não vê os jogos dos rivais. Obviamente nós temos que esperar que os rivais percam, mas tem sido um longo ano. Não tive férias este ano porque estive sempre no curso UFA. O que eu faço é desligar ao máximo porque tenho que vir com muita energia, porque nós, quando comandamos uma equipa, temos que estar sempre no máximo, e portanto eu aproveito para desligar, e o que tiver que ser será, e é mais fácil no fim do jogo perguntar. Obviamente está sempre a chegar a informação, é assim em todo lado, por mais que digam, mas não faço grandes perguntas, não fico a ver os jogos, faço a minha vida, desligo um pouco do futebol e penso já no próximo jogo, que essa é a nossa prioridade. Também sabemos que a Liga dos Campeões, temos um rival atrás que tinha perdido pontos, temos o rival à frente que joga a seguir a nós, e nós temos que ganhar os nossos jogos e esperar, que já não temos confronto com esse rival, temos com outro, esperar que ele que perca pontos. Portanto, o importante é ganhar os nossos jogos e principalmente temos um compromisso muito grande com o clube, em que temos que entrar sempre para ganhar. Ruben Amorim garante também que o Sporting não vai abandonar Tabata, que arrisca um castigo entre 2 meses e 2 anos. O técnico nega que a saída do extremo seja uma hipótese. Em relação ao Tabata, nós vamos esperar. O que eu quero dizer aqui é que o Tabata terá todo o apoio. E quando eu digo todo o apoio,
teremos que arcar com as consequências, mas o Tabata nunca vai estar sozinho, nunca vai ser abandonado, ninguém o vai enviar para um sítio ou para o outro. O que nós vamos fazer é tentar gerir a situação dele da melhor maneira, e isso já me ultrapassa. O que me cabe a mim é o Tabata, é um jogador muito importante para nós, esteja castigado ou não, e é assim que vai continuar a ser tratado, como mais um membro da nossa família. Antes de falarmos sobre estas declarações e sobre o jogo do Sporting, damos agora também um esclarecimento por parte da Olivete Esportes sobre o clássico. A empresa esclarece que os elementos de colete azul que estiveram envolvidos em desacatos no clássico não são colaboradores da Olivete Esportes. Os colaboradores da Olivete Esportes que prestam serviços em estádios normalmente são identificados com coletes de cor preta, numerados e verificados pela Liga. Esta reação que nos foi enviada surge também porque na semana passada o Rodolfo Reis disse ter aqui a informação de que os elementos com colete azul trabalhavam para a Olivete Esportes, o que não se confirma, e por isso o Rodolfo deu também a oportunidade para que reajas a este comunicado oficial que foi enviado por parte da Olivete Esportes pela nossa relação. Isto, quer dizer, de vez em quando nós espalhamos-nos, não é? Portanto, a mim disseram-me que era da Olivete Esportes. Eu não sabia, como é lógico. Acreditei que era da Olivete Esportes. Disse, tenho que pedir desculpa à Olivete Esportes. E ter mais cuidado futuramente numa ou noutra situação, porque a mim disseram-me que os coletes azuis, não é? Já eram os coletes azuis. Sim. Que pertenciam à Olivete Esportes, afinal não é. Vou ter um bocadinho mais de cuidado, muito mais cuidado, em relação a qualquer coisa que eu diga aqui, que eu não veja, que eu não esteja, que eu não sinta, que é o importante para nós não metermos água. Aquilo que vimos todos foi o que se passou no Clássico. Estamos agora também a ver algumas das imagens. Agora que já conhecemos os castigos, alguns confirmados, outros não, porque, por exemplo, no caso do Tabata, sobre quem hoje fala Ruben Amorim, ainda está à espera de saber qual do castigo, tal como o Pepe, e arriscam os dois um castigo pesadíssimo que vai de 2 meses a 2 anos. Como é que vês também a diferença entre esse castigo que vai ser aplicado a esses dois jogadores e, por exemplo, o que aconteceu nos casos de João Palhinha e de Marchesín? Achas que é justo ou não? Acho que não. Acho que as pessoas que estavam lá dentro do campo deixaram de ser diferentes dos outros. Portanto, eles uns acalmavam, outros não acalmavam, uns umas vezes acalmavam e passados uns segundos já estavam também a querer molhar a sopa. Portanto, foi uma grande... Nesse caso, os dirigentes deixaram de ter... Os dirigentes entraram... viveram a mesma situação que os jogadores. Portanto, eu neste caso, sinceramente, eu não entendo. É diferente, um jogador sai dali, vai à linha, sai e dá um soco, dá um pontapé num dirigente. Isso é totalmente diferente. Agora, naquela confusão, uma pessoa nem sabe se este é dirigente, se o outro não é dirigente, ali é uma grande... Uns põem a mão, eu empurro, o outro dá um pontapé, que eu não vi nenhum jogador do Porto a dar pontapés. Eu gostava que vocês tenham uma imagem de algum jogador de futebol do Porto a dar o pontapé. Tem? As imagens que temos estamos a mostrar. Eu gostava muito de ver os pontapés dos jogadores do Porto, que nunca vi. O que sabemos é que estão no relatório do árbitro. Pois, isso estão, mas eu nunca vi. Também há a Justiça de Salomão, amarelo a um, amarelo a outro, vermelho a um, vermelho a outro. Porque eu não vi. Agora, o que eu acho é que estes dirigentes que estão ali no campo a apaziguar num momento, a incitar noutro, estes dirigentes não deviam ser vistos como dirigentes. E os jogadores não deviam de ter uma pena super pesada, deviam ter uma pena igual à dos outros jogadores, como teve o Marchesín e como teve o Palhinha. É a minha opinião, porque entendo que naquela confusão quase que não se distingue quem é dirigente ou não é. Também acho, Otávio, que não devia haver uma distinção tão grande entre os castigos para Marchesín e João Palhinha e, por outro lado, para Tabata e Pepe? São situações distintas. São ambas feias, mas são distintas. Uma é uma relação, agressões entre os jogadores, que não devia ter acontecido, Só tendo conhecimento do relatório do árbitro é que se pode perceber porque é que o Marchesín levou 2 jogos e o Palhinha levou 3, só vem do relatório do árbitro. Qual é a justificação para o Conselho de Disciplina atuar dessa maneira e diferenciando as agressões? E depois a situação entre o Pepe e o Tabata, que efetivamente foi por agressão a agentes de futebol. Aí é as regras do jogo, os regulamentos que existem e foram aprovados pelos clubes, e naturalmente que é a partir daí que o Conselho de Disciplina vai julgar. Naturalmente, se está mal, então
sabemos que a disciplina está na Federação Portuguesa de Futebol. O Sr. Craveiro, efetivamente, que tome medidas no sentido de consultar, de aproveitar pessoas e juristas que efetivamente têm alguma capacidade e alguma isenção de tratar todos da mesma maneira. Já ouvi falar que esta senhora alterou, mas o Mirim cometeu atrocidades na minha ótica, eu sinto-me vítima dele e naturalmente também julgou alguns casos do Sporting com o qual eu não concordo nada. Desde logo é preciso também melhorar a disciplina, melhorar a arbitragem e dizer claramente que elas não estão no seio da Liga, estão no seio da Federação. E se a Liga paga para ter os árbitros, tem que exigir da Federação maior competência e efetivamente uma gestão dos mesmos que seja naturalmente e tenha cuidado e que seja respeitadora e que aqueles que não cumpram, sejam castigados e não recebam às vezes prémios ir à Arábia Saudita ou outras paragens e buscar uns milhares de euros quando de alguma maneira mete o pé na argola cá no nosso campeonato. A Federação Portuguesa de Futebol tem essa obrigação. A Federação Portuguesa tem para com a Liga, para com o futebol, essa responsabilidade. Está no seu seio, está na sua mão, o poder alterar os regulamentos e, de uma vez por todas, alterar uma série de situações que nós, dia a dia, semana para semana, jogo a jogo, verificamos que servem e vão alimentar uma discussão que o futebol, efetivamente, bem prescindia. Em relação ao lado desportivo, José Calado, e tendo em conta os castigos decorrentes do Clássico, quem é que achas que fica mais prejudicado, sabendo que neste momento a Sérgio Conceição não conta com Pepe nem com Marchesín? Em relação a Pepe, arrisca um castigo também muito pesado. Marchesín já cumpriu hoje o jogo de castigo, portanto já tem essa questão resolvida. Quem é que achas que sai mais prejudicado? Do lado de Ruben Amorim há a questão de Tabata e houve hoje a ausência de Coates, também de desgaio por outros motivos, mas de Coates sobretudo, e o Sporting e o Porto ganharam na mesma, não é? Sim, antes de mais, quem fica mais prejudicado, e isto não é ser politicamente correto, quem fica mais prejudicado é o futebol. É o futebol. Com esta situação toda é o futebol. Os castigos, sinceramente, quando nós olhamos para os jogadores, podemos dizer que um ou outro tem mais importância. Mas na realidade, nesse aspecto, eu vejo as coisas desta maneira, que é, independentemente de quem quer que seja castigado, as equipas grandes têm que ter sempre soluções. Se me disseres a mim, e eu concordo, o Pepe é uma figura extremamente importante no Futebol Clube do Porto, principalmente quando ele joga, nota-se a voz de comando, e sem dúvida alguma, da mesma maneira que o Coates, quando está presente para o Sporting, a defesa funciona de maneira diferente. Em relação ao Palhinha, não posso dizer o mesmo, porque eu acho que o Ugarte está a passar um melhor momento de forma do que Palhinha. Em relação a esta situação com os dirigentes, deixa-me dizer-te que, a partir do momento que estão em campo, deviam ser considerados como outros quaisquer. Porque se estão em campo, nós não sabemos se estão a separar ou se estão a acicatar ainda a violência também. E depois dizer também está no relatório do árbitro é que entraram no terreno de jogo para provocar um conflito. É assim que o árbitro considera que estiveram quer o Viana, quer o Luís Gonçalves. Mariana, eu via tudo isto muito correto se este tratamento que há diferenciado entre dirigentes e jogadores, eu também gostava que quando nós vimos aqui confusões que são proporcionadas, seja por treinadores, seja por dirigentes, e que depois que os jogadores são obrigados a ir em seu auxílio ou a separar, eu também gostava de perceber porque é que estes tipos de dirigentes, porque é que também não são castigados se for preciso de 6 a 2 anos, quando têm esse tipo de comportamentos. Porquê? Porque é que não são? Porque eles também não estão a fazer bem ao futebol. E os jogadores às vezes já estão no balneário e ainda estão os dirigentes a apertar-se ao pescoço uns aos outros. Esses também deviam ser castigados. Se calhar se fossem, se calhar 80% deles não andavam no futebol português neste momento e ainda continuam aí e fazem-se santinhos como se não fizessem mal a ninguém. Eu neste caso, para mim, sinceramente, a única coisa que eu vejo de mal foi a imagem que se passou. E não falo da imagem para fora de portas, porque isso aí, sinceramente, nem quer saber. Preocupo muito mais com o que se passa aqui em Portugal, porque nós somos mais importantes do que aquilo que os outros pensam de nós. E a imagem que nós demos aqui para Portugal é que foi vergonhosa. Em relação a estes lances com os dirigentes, eu concordo que a partir do momento que eles estão dentro do campo, no meio daquela confusão toda, têm que ser tratados da mesma maneira. Em relação aos jogos de hoje, Ricardo, notaram-se as ausências, quer no Sporting, quer no Porto, ou não?
Não, eu acho que não se notaram as ausências. O Sporting tinha a obrigação de levar de vencido ao Estoril, da mesma forma que o Futebol Clube Porto tinha a obrigação de ser superior e demonstrou perante o Moreirense. Aqui a questão dos castigos aos jogadores, a aplicar e os aplicados, eu dou isso de barato. Agora, os dirigentes têm que ser mais responsabilidades. Eu estou expectante relativamente ao que é que vai acontecer. Há alguns dos cavalheiros que vestiam os coletes azuis e a um cavalheiro que vestia o colete cor de laranja e a quem os credenciou e quem os contratou. Portanto, relativamente a isso é que eu estou expectante. Por outro lado, o Zé Calado falava, e o Otávio, do futebol português, da Federação, passou eu no domingo, 2 dias depois desta pouca vergonha, eu critiquei a Liga e a Federação e o chamado Secretário de Estado de Desporto por estarem caladinhos que nem ratos. Passou já mais de uma semana. A Federação e a Liga de Clubes continuam calados. Ora bem, como plebeamente se diz, quem cala consente. Parece que estão a calcinar este tipo de comportamento. E deixa-me dizer, a talho de foice, em termos disciplinares, passaram quase 3 meses sobre outro jogo da vergonha, o da Bessade de Benfica. E ia ser feito um inquérito com caráter de urgência. Até agora o que sabe é 0. Pergunto, será que a urgência é devagar ou é a urgência devagarinho? Também estavas à espera dessa decisão? Já claro, estavas a fazer que sim com a cabeça? Sim. Eu, para mim, já o disse anteriormente e volto a dizer, foi vergonhoso o que aconteceu no Jamor. É vergonhoso que alguém veja uma lista de jogo e a mim não dá igual se tem autoridade, se não tem. Se não têm, que vão buscar autoridade. E se não conseguem ir buscar autoridade, que telefonem a quem de direito para ter essa autoridade. É vergonhoso que alguém veja 9 jogadores e com um guarda-redes incluído e que deixe que aquele jogo vá para a frente. Nunca se poderia ter realizado. Em relação a isto que o Ricardo disse, eu acho que o Ricardo é um jornalista que percebe de futebol e anda nisto há muitos anos. E ele, se ainda não percebeu, é bom que perceba de uma vez por todas que enquanto houver lobbies no nosso futebol, lobbies e tachos destes grandes industriais, daqueles que servem mesmo para as grandes empresas, enquanto estas pessoas não largarem esses tachos e não largarem esses lobbies, vamos andar a falar disto durante 15 e 20 anos. Vamos voltar ao futebol propriamente dito, Otávio, e à exibição de hoje do Sporting. Até que ponto é que acha que aquela expulsão fez toda a diferença para a vitória que acabou folgada para a equipa de Ruben Amorim? Mariana, o Sporting neste jogo não pôde contar com 4 jogadores titulares castigados ou utilizáveis. A rotatividade dos jogadores, na minha opinião, são todos titulares neste momento em função da exigência competitiva que as equipas que andam envolvidas nas competições europeias têm ou que lhes é exigida. Naturalmente que o Sporting começou o jogo, o Estoril veio demonstrar aquilo que todos reconhecemos, é uma equipa muito organizada, raramente se desequilibra, defende bem, tem sempre como objetivo a equipa do adversário, criou dificuldades ao Sporting, o Sporting jogou a 1-0 e depois a expulsão é mais que evidente e é justa. Efetivamente, mais uma vez aqui, um profissional numa entrada em que se vê nas pernas do Pote o resultado dessa entrada. Do Pote não, de Pedro Porro. O Sr. Pedro Porro. É uma expulsão que efetivamente não deixa dúvidas a ninguém. A partir daí... Não, mas deixou o árbitro. Deve ser o VAR a entrar em cena. E bem. Mas estás a ver? E bem. Se o VAR serve para isto... Não, como tinhas dito, não deixou dúvidas a ninguém. Pronto, mas eu quero-te afirmar, ainda bem... Claro. Se o VAR serve para isto, também devia servir para quando se mostra um amarelo injusto, para o tirar. Claro. E aqui não custa nada o Sr. Tiago Carveiro e a equipa de arbitragem que submetam a uma, não sei como, são uma Assembleia Geral, as alterações no protocolo. Isto é urgente. E não há cá que só no final da época. Não, acabe-se com isto de todas. É uma evidência. E se gostam de futebol e se querem efetivamente que não haja problemas,
façam essa interpretação das alterações E que são essa necessárias tua e adaptem leitura? o VAR à Tem realidade. algumas dúvidas a que possa haver um protocolo no futebol português tão diferenciado em relação aos outros campeonatos. Eu creio que há uma Mariana. ligação direta entre as regras da IFAB. Mas essa era agora outra discussão. Mariana, Vamos centrar-nos aqui mas o Sporting- no jogo entre Sporting, porque Sporting- o Otávio também já tinha Certo. dado O essa Sporting- opinião em relação aos cartões amarelos várias vezes e uma possível intervenção do vídeo-árbitro. Mas em relação ao jogo do Sporting já tinha terminado, Otávio? Não, a partir da expulsão, naturalmente que as coisas tornaram-se mais fáceis, a capacidade de desdobramento entre os atacantes da equipa do Estoril foi muito menor, continuou a defender-se, mas o Sporting chegou ao 3-0 com toda a naturalidade e com toda a justiça, embora eu pense que o Estoril, pelo aquilo que fez, pelo aquilo que mostrou, não merecia se calhar ter sofrido uma derrota tão pesada. Mas o Sporting não fazendo uma exibição de encher o olho, foi um vencedor justíssimo de um jogo, como disse anteriormente, que o Estoril vendeu muito cara até à expulsão, a derrota. Foi melhor contra 11, além de contra 10, o Sporting? Rodolfo? Eu acho que foi muito igual, só que teve mais réplica da parte do Estoril. O Estoril conseguiu chegar mais vezes à frente quando era 11 contra 11, mas o Sporting dominou sempre o jogo. Concordo com o Otávio, o Estoril demonstrou o porquê de estar a fazer um bom campeonato. É uma equipa com princípio, meio e fim. Os seus jogadores sabem jogar a bola e sabem aquilo que querem. O Sporting é uma grande equipa, jogou para ganhar, ganhou e ganhou bem. A expulsão é daquelas que nós falamos aqui, que só homens da bola é que percebem aquilo que já discutimos aqui, que é o jogador que chuta a bola e depois deixa ir a perna com o propósito de magoar, até pode partir. Portanto, um jogador que entra aos 2-3 minutos, em que o treinador tirou um central, que até estava a jogar bem, mas tira porque já tem um amarelo. E bem, porque quando se joga no Estádio da Luz, no Estádio de Alvalade, no Estádio do Dragão, um jogador com amarelo e a jogar ali em posições mais complicadas, eu, se fosse treinador neste momento, eu tirava esses jogadores, claro está, se tivesse o mínimo de hipótese de colocar um jogador do mesmo nível. Neste caso, Raul Silva tinha entrado apenas há 4 minutos, não é? Como é que é possível um jogador que sabe que o Estoril ainda tinha fé e esperança de poder, no mínimo, empatar o jogo? Discutir o resultado. Discutir o resultado, empatar o jogo. E ele faz aquilo, entra 2 minutos, faz aquilo. Porque há uma coisa, ele fez de propósito para dar no jogador do Sporting. Ele dá na bola, e pior do que isso, quando ele dá na bola, ele vai com o pé, mesmo para magoar. E isso eu não aceito, não admito. Foi bem expulso, e que ele que aprenda de uma vez por todas, que dê umas porradas, mas que não sejam porradas assim. Há também uma situação com o Mateus Reis, uma situação quase insólita, José Calado, porque viu-se que houve ali uma discussão entre Ruben Amorim e Mateus Reis. Depois Ruben Amorim explicou, e teve a ver com o facto de Mateus Reis não ter saído durante a substituição por onde devia sair pelo lado que estava mais perto, como mandam as regras. Como não o fez, viu o cartão amarelo, e depois Ruben Amorim explicou que é preciso ter atenção, que Mateus Reis não devia nunca estar a perder tempo, que os árbitros neste momento são inclusivamente rigorosos em relação a esse tipo de situações, e explicou que foi por isso que deu uma reprimenda ao jogador. Achas que fez bem? Fez bem porque os treinadores, principalmente, estamos a começar a atingir aquela fase crítica do campeonato, e todos os jogadores são necessários, e os treinadores percebem isso. E nós vimos como é que o treinador do Sporting, mesmo sendo o Ruben, sendo uma pessoa bem mais tranquila no aspecto de encarar o jogo como o Sérgio, vemos a maneira como eles os dois encaram estes jogos e a maneira como estão nervosos nestes jogos, porque percebem que neste momento qualquer perca de pontos é crucial. É crucial. Ainda hoje, da mesma maneira que tu estavas a ver o jogo e estavas a pensar que se calhar o Futebol do Porto ia empatar, é a mesma maneira que o Sérgio está na linha lateral e está a ver a mesma coisa. Eu acho que eles percebem que agora qualquer jogador que seja importante para a equipa, e Mateus Reis, atenção, o crescimento que teve, muito grande, da qualidade, é um jogador importante no Sporting neste momento. E qualquer cartão amarelo que deixe depois um jogador de fora vai ser importante para depois a fase final. Eu acho que não custa nada. Estúpido. Claro, não custa nada dar uma durazinha no jogador de vez em quando. Não custa tem nada. Tem que levar. Não custa nada fazer-lhes ver as coisas. Seja quem for, às vezes começa-se a passar aqui a imagem que são os meninos mimados, ninguém lhes pode dizer nada. É o contrário. Nós já fomos jogadores e se calhar aqui há uns anos atrás as coisas eram completamente diferentes. E levávamos duras e tínhamos que calar. Hoje parece que eles podem reclamar ou podem ficar chateados e amoados, os jogadores, coitadinhos. Mas o Ruben fez bem. Eu acho que nesse aspecto ele tem uma coisa, e aquilo que ele falou na conferência de imprensa é uma realidade.
Eu acho que o jogo do Futebol Clube do Porto, mesmo aquilo que aconteceu depois, tendo sido uma vergonha, eu acho que o Ruben acabou por ganhar o balneário também ali com os seus próprios jogadores. Quando ele fala de família, nós podemos criticar muita coisa, mas a família é essa mesmo. Quando sente que algum companheiro está de alguma maneira a ser já tinha o abusado, balneário todo com ele. mas é a família ir em auxílio também. Assim como o Sérgio é um treinador que tem o balneário todo com ele, não é? Há sempre jogadores que estão chateados porque não jogam, Claro, isso é normal. E o jogador que não fica chateado por não jogar, não interessa o plantel ou calado, não interessa. Agora não pode é fazer confusão. Já vamos falar também sobre o Benfica nesta Liga de Ouro. Rui Costa vai manter Nelson Veríssimo até ao final da época, apesar do empate do Benfica no Bessa. A estrutura do futebol ficou irritada com a exibição da equipa na segunda parte frente ao Boa Vista, mas não está prevista qualquer mudança no comando técnico até ao final da época. Segundo o Jornal Record, Rui Costa considera que não há alternativa, uma vez que seria difícil lançar um novo treinador no contexto negativo em que vive o Benfica. A SAD, o Benfica quer resolver a questão do treinador, mas só no próximo verão. O Jornal Record revela também que Nelson Veríssimo chegou a colocar o lugar à disposição depois de ter assumido o comando técnico do Benfica. Vamos explicar-lhe exatamente quando é que isso aconteceu. Não foi depois do jogo à frente ao Boa Vista. Vamos contar tudo a seguir a uma curta pausa nesta Liga de Ouro.